Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais uma live aqui. Nós vamos continuar nosso estudo de 1 Coríntios, capítulo 10, e vocês vão poder acompanhar aí, tá bom? Lembrando, deixar esses comentários. Lembrando, por mais que essa aula esteja aparecendo ao vivo para você, isso é um vídeo gravado, né? Então, eu optei por isso, como não estava tendo exatamente uma interação, eu programo e vocês podem ir comentando. Na próxima aula eu posso estar lendo as dúvidas de vocês, mas vocês vão receber simultaneamente a aula ao vivo, tá bom? Mas deixem esses comentários, porque eu vou estar lendo os comentários quando estiver acontecendo de fato, e eu vou respondendo também por mensagem. Então, vamos começar com uma oração. Oramos. Pai Santo, Pai Bendito, Pai Glorioso, gratidão por mais um dia, gratidão pelo seu amor, pela sua misericórdia, Deus por essa live, Senhor, que está acontecendo, por essa aula. O Senhor possa abençoar as pessoas que estão ouvindo, aquelas que vão ouvir depois, que possa ser edificante. Nós possamos continuar nossa meditação a respeito das suas sagradas escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Beleza, então nós estamos meditando acerca do livro de 1 Coríntios. Nós finalizamos ontem não, né? Na semana passada o capítulo 9 e nós vamos entrar no capítulo 10. Relembrando um pouquinho, Paulo ele coloca a obrigação que foi posta a ele em relação a pregar o evangelho. Que ele fez por vontade, por querer, por obrigação. E que tinham tantas coisas mais importantes para os coríntios se preocuparem, eles estavam se preocupando com coisas tão pequenas, coisas tão fúteis e sem sentido. E às vezes a gente faz isso, né? De fato, a gente às vezes comete esses meus erros com os coríntios. Então nós precisamos olhar para as coisas que fazem sentido, não ficar brigando por besteira ou por coisas irrelevantes. E aí Paulo, ele vai continuar aqui no capítulo 10, traçando um ponto que eu gosto bastante. Esse capítulo 10 é um capítulo que eu gosto bastante. Vamos olhar aqui na minha tela. Aí, apareci. Vamos lá. Então, esse aqui está o capítulo 10, tá bom? Eu vou fazendo leituras aqui e eu vou apontando os pontos, tá bom? Vamos começar aqui, ó. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Os pais, no caso, está falando aqui está falando sobre os israelitas, né? Para poder ver. A gente pode Israel. Foram batizados tanto na nuvem como no mar. Então ele tá falando que ele está simbolizando que a situação do povo de Israel quando ele sai do Egito é comparado ao batismo, né? Então o dilúvio não, desculpa, o mar se abrindo, as coisas que aconteceram, ela se compara ao batismo. 3. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual. E beberam da mesma bebida espiritual. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam. A pedra era Cristo. Então, isso é muito legal. Porque Paulo está deixando claro que todo o Velho Testamento, toda a simbologia, ela mostrava Cristo. Então, se nós olharmos de fato para as Escrituras, tudo leva a Cristo. E eu tenho até um estudo, eu posso compartilhar com vocês aqui depois, que é um estudo, é a escola da Bíblia, né? Que onde eu pego todas as coisas que acontecem na história da Bíblia e eu mostro como Jesus ele representa cada elemento da Bíblia. É bem legal. Eu posso até, como eu falei que o vídeo já está gravado, eu vou deixar aqui na descrição e você já acessa. Totalmente gratuito, é pelo Google Sala de Aula, tá bom? Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas no ar, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras. Então, primeiro, ó, vamos anotar aqui, ó. Não cobicemos as coisas más. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Está escrito: o povo assentou-se para comer e levantou-se para se divertir. E não pratiquem imoralidade. Não pratiquem imoralidade. Como alguns deles fizeram, caíram num só dia 23 mil.
Não ponham Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pela serpente. Não ponham Cristo à prova. Isso é legal. Vou destacar aqui para a gente voltar depois comentar. E não murmurem, não fiquem murmurando, como alguns deles fizeram. Como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então essas coisas, e esse ponto aqui é o chave, vou até pôr de outra cor. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Então olha só, primeiro, não cobiçar as coisas más. Então o que é cobiçar? É desejar, é ter a vontade de possuir aquilo. Então não cobiçar coisas más, não cobiçar coisas que são ruins, coisas que fogem da natureza de Deus, fogem da ideia do que Deus quer. Peraí que minha câmera travou aqui. Peraí, deixa eu alterar a câmera. Sei que não... Ixi. Tem um problema aqui na minha câmera. Peraí, deixa eu arrumar 1 minuto, já volto. Peraí. Opa. Sim, e adicionar a câmera de novo. Estranho. Tudo bem, mas não faz diferença. Isso aqui tá funcionando, Então, o importante é que vocês me vejam aqui, o que tá escrito aqui, tá bom? Vamos lá. Então, não cobiça, não seja idólatra. E novamente, a ideia da idolatria não tá ligada somente à ideia de que adorar uma imagem, algo tipo. A ideia de idolatria tá ligada ao fato de qualquer coisa colocar como adoração na minha vida, né? E a adoração é isso, é uma dedicação, um esforço que eu coloco demasiado sobre alguma coisa. Não pratique imoralidade, então a imoralidade não tem a ver somente com aquilo, com pecados sexuais, mas com tudo aquilo que é imoral diante de Deus. Não viver numa prática de imoralidade, e como ele coloca, as pessoas caíram mortas num só dia. Então a gente não pode confundir essa ideia de que Deus é amor e como se no amor não houvesse justiça e como se no amor Deus não se colocasse, né, como se fosse abstrato a ideia de se fosse diferente uma coisa diferente da outra. Não, no amor existe justiça e Deus é justiça e amor. E aqui é interessante esse ponto porque Deus fez isso. Ele não coloca Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pela serpente. Então, nós não podemos colocar Cristo à prova e achar que, não, mas Cristo me aceita do jeito que eu sou. De fato, ele morreu da maneira como nós estamos. Mas uma vez que ele nos convida à mudança. Não podemos ver a mesma maneira, o mesmo modo de vida como se tivesse tudo bem. Porque não está no final. Né? Não é isso a postura que Cristo quer de nós. E não fiquem murmurando. É interessante porque a murmuração do povo de Israel foi principalmente por causa de comida. Opa. E isso foi um grande problema, porque eles ficaram... Olha, lá no Egito, nós tínhamos panelas de carne, nós tínhamos tudo e mais um pouco. E aqui nós só estamos comendo pão, né? Pão que cai do céu, né? Olha que negócio difícil, né? Comer uma coisa que você não se esforçou nada para ter. E cai do céu, principalmente. E às vezes a gente faz esse tipo de reclamação, né? Quantas a gente não olha, talvez, ou já reclamou. Nossa, só tem ovo em casa, só tem esse tipo de mistura em casa. Esse é o tipo de reclamação, esse tipo de coisa que Deus não tolera, que Deus não se agrada. Quando nós temos coisas, nós temos certas coisas e nós queremos negar essas coisas e rejeitamos as coisas que Deus nos dá. E aí o 11 é importante, porque essas coisas acontecem como elas servem de exemplo, foi escrito para advertência a nós. Então eu tenho que olhar para Israel e entender, peraí, é o mesmo Deus. Sim, ele deu o seu filho, ele mostrou o plano que ele ia dar ao seu filho, mas esse ato não vai invalidar tudo aquilo que Deus ainda é, porque ele é.
Não é o que ele já foi. Não existe um Deus, o Velho Testamento Deus. É Deus, porque ele é. Ele não era ou foi, ele é. Então, nós temos que compreender essa diferença. Deus, ele é. Ele é o que ele é. E pronto. Né? Não há como a gente fazer uma distinção. E aí, continuando, ele fala, ó, por isso, aquele que pensa está em pé, veja que não caia. Não sobreviva a vocês em uma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês o possam suportar. Então, olha que interessante. Esses dois pontos aqui eu acho interessante, porque, primeiro, nós não temos que ter uma ideia elevada de quem nós somos. Talvez até Paulo, aqui a gente pega o exemplo de Paulo. Paulo poderia ter uma ideia elevada de quem ele é, pensando, olha, eu sou um apóstolo, eu sou maioral, sou o mais importante de vocês, e é isso, Deus me escolheu e tal. Mas fala, não tem uma posição errada sobre si. Ele se considera escravo, ele fala assim, me fiz escravo de todos para alcançar o maior número possível. Nós temos que reconhecer quem nós somos e onde nós estamos. Então, não posso ter uma visão acima do que eu sou, até porque o próprio inimigo ele vai usar isso contra mim. Pode ter certeza. Por isso que é interessante que ele já coloca aqui o ponto da tentação. Não vou sobreviver à tentação que não fosse humana. Isso é interessante. Não existe tentação que não é humana. Então, nós temos que entender que Deus não nos tenta. Deus ele não nos tenta. A tentação é humana. São desejos, são coisas que o inimigo usa de forma que são coisas naturais que nós temos para desagradar a Deus. Mas ele fala, Deus não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Eu acho interessante isso, porque se com Deus nós passamos por tentações e essas tentações ainda precisam de uma ação espiritual, vamos dizer assim, né? Porque a tentação é humana, mas Deus é sobrenatural. Então Deus faz uma coisa sobrenatural, que é o quê? Diminuir a potência dessa tentação. E além disso, além de diminuir a potência, ele cria uma forma de você fugir, e na verdade fala que você possa suportar. Quer dizer o quê? Que certas tentações é difícil fugir. Você vai ter que suportar até que aquele sentimento, até que aquele desejo ele suma e ele passa. Então Deus faz algo sobrenatural, certo? E eu fico pensando nas pessoas que não tem Deus, porque se com Deus já é difícil, já tem tentações, já tem desafios, imagina sem ele. A tentação ela vem em força total, porque você não tem de fato uma proteção de Deus em relação a isso. Versículo 14. Portanto, meus amados, fujam da imoralidade. Falo com pessoas sábias, julguem vocês mesmos o que eu digo. E não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, e não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participam do único pão. Considerem Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Ou quero dizer com isso que o sacrifício, que o que é o sacrifício ao ídolo? Alguma coisa? O que é o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios, não a Deus. Eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocarem ciúmes do Senhor. Somos nós, por acaso, mais fortes do que ele? Todas as coisas são lícitas. Opa, vamos parar aqui. Desculpa. Vamos parar aqui. Olha que interessante. Lembra que a gente viu numa aula atrás aí que ele falou sobre a questão de comer comida sacrificada a ídolos, né? Mas ele traz um ponto interessante. Se eu não sei, vamos lá, eu como alguma coisa e eu não sei que foi sacrificada a ídolo, não existe um problema em relação a isso. Né? Porque o ídolo nada é e nada será. Mas quando alguém avisa, ou eu tô com alguém que tem essa dificuldade e acha que isso foi sacrificado a ídolo, eu devo evitar, né? Mas aqui é o ponto interessante. Quando eu tenho ciência, quando eu sei de sacrifício, as coisas, eu devo evitar com certeza. Por quê? Primeiramente, por mais que não existe ídolo, não existe nenhum Deus acima disso, isso está sendo ofertado para os demônios. Olha que pesado isso. E eu acho isso muito interessante, porque muitas pessoas confundem certas ideias, distorcendo as escrituras. Nós não temos comunhão com os demônios. Gente, não faz sentido. Não faz sentido estarmos no culto do Senhor
e se manifestar um demônio. O próprio Senhor não ia permitir que essas coisas aconteçam. Como ele fala, vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não pode ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então não há ligação com o mal e o bem, entende? Não tem como a gente estar no meio do culto e alguém falar que está com demônio, se manifestar um demônio. Isso é fora da Bíblia, e além de faltar vários conceitos aí teológicos e interpretativos das Escrituras. Isso é perigoso, isso é anticristo até, se a gente for analisar de fato. É fora daquilo que Cristo ensinou. Virou um circo, né? Virou uma mostra, em vez de ser de fato a verdade. Então, nós não podemos, não tem como isso, gente, não tem como, entendam isso. Não tem como eu estar num lugar que é santificado ao Senhor e ter manifestação demoníaca ou ter isso, ter demônios, não faz sentido, porque primeiro que é um momento de edificação, tudo tem que ser feito para edificação. Então eu preciso edificar, não estou ali para exaltar o demônio, porque todos que estão ali têm que ter uma consciência clara de que Deus é poderoso. Então não precisa disso para evidenciar. É como se eu estivesse esperando de Deus provas para ele manifestar que ele é bom. Ele não precisa. Nós devemos adorar a Deus porque ele é. Não por obras, não por quem ele é, porque ele é. Né? Então isso é muito importante a gente entender. E é interessante. Ou provocaremos ciúmes do Senhor. Somos por acaso mais fortes do que ele? Somos mais fortes que o Senhor? Com certeza não. E aí que tem um ponto-chave a partir de agora. Porque de tudo aquilo que nós ouvimos, seja de comer comidas sacrificadas, comer tal, a conclusão é essa. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então quer dizer o quê? Muitas vezes não é sobre o que é bom ou ruim, o que é certo ou errado, mas é o que não convém. Fala, nem todas as coisas edificam. Então, às vezes, a minha opinião ela não está errada, não é o pecado, mas ela não edifica, ela não convém. E aí que é o ponto-chave das Escrituras. 24. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionar algum por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e sua plenitude. Então, esse é o ponto. Nós temos que viver pelo outro. É aí que vira o jogo, é aí que muda tudo. Quando nós compreendemos que a nossa vida não é mais sobre nós, é sobre o outro. Comam de tudo que se vende. Versículo 26. Porque do Senhor é a terra e sua plenitude. 27. Se alguém não é crente convidado para comer, e vocês quiserem, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionar algum motivo de consciência. Por isso, se alguém disser a você, isso é sacrificado a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação, e por motivo de consciência. A consciência, digo, não a sua própria mente, mas a do outro, pois o que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência do outro, da outra pessoa. Pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência da outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por aquilo porque eu dou graças? Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa e façam tudo para a glória de Deus, não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meus próprios interesses, mas muitos para que sejam salvos. Então, é interessante isso, porque anteriormente ele fala sobre que ele era escravo, né, de todos. E às vezes a escravidão nossa vai ser diferente da do Paulo. Eu vou ter que me tornar escravo deixando de fazer certas coisas que eu acho que é certo, que eu acho melhor, que eu acho correto. Eu vou ter que começar a fazer as coisas pelo meu irmão, para que meu irmão não se desvie, para que meu irmão não desfaleça, para que ele não fique triste, para que ele não se desvie, para que edifique. Então, nós, quando nos tornamos cristãos, nós temos uma responsabilidade para com o outro. Né? Através do nosso amor para com o outro, nós vamos evidenciar Cristo. Então, é isso. Acho que a mensagem final é essa. Não se torne motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Não se torne motivo de tropeço. Que a gente busque ser edifícios, edificadores, ajudar as pessoas a conhecer mais de Cristo e não se afastarem. Tá bom? Então, é
é isso, pessoal. Voltei aqui minha carinha. Espero que tenham gostado da aula. Deixe seu like aí. Comenta aí, deixe seus comentários, suas perguntas. E é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima.